consiste na modelagem fracionária de um tratamento de um câncer agressivo via viroterapia. Esses são termos, né, viroterapia, modelagem fracionária, são termos que serão explicados mais para frente no trabalho, mas sempre é bom começar do básico. Todo mundo sabe, claro, que o câncer é uma doença que mata bastante, mas quanto exatamente que ela mata? Bom, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, fez projeções até 2030, e até esse ano, 27 milhões de casos surgirão, 17 milhões de pessoas morrerão e 75 milhões de pessoas estarão vivendo com essa doença. Além disso, 17% das mortes mundiais vão ser causadas por essa doença, sendo um quinto delas aproximadamente causadas pelo tabagismo. Além disso, em 2010, mais de $1 trilhão foram gastados para fazer o tratamento contra essa doença, né? E aqui no Brasil, o câncer é a segunda doença que mais mata. A primeira são doenças do coração. Então, assim, é claro, todo mundo intuitivamente sabe que câncer mata muito, mas depois de todos esses dados, da quantidade de mortes, da quantidade de dinheiro que foi gasto para tratamento, da quantidade de vidas que foram perdidas, tanto até hoje quanto até 2030, que são projeções da OMS, fica evidente que a gente precisa de uma maneira melhor, mais refinada, para tratar os pacientes com câncer. E a viroterapia é uma dessas. Mas primeiro, antes de falar dos tratamentos, a gente tem que entender o que é o câncer. E o que é? Bom, nada mais é que as nossas células do corpo estão em constante replicação e morte. Então elas têm uma determinada taxa de replicação e uma taxa de mortalidade. Quando a taxa de replicação sobe muito e não é acompanhada pela taxa de mortalidade, pode-se dizer que células sobram, ficam a mais no nosso corpo. Também, isso é verdade, quando as células perdem a capacidade de morrer, porque a taxa de mortalidade não sobe tanto. Então, por mais que a taxa de replicação suba apenas um pouco, a de mortalidade não acompanha. Então, nesse caso também, a quantidade de células no nosso organismo aumenta muito. Então, o câncer nada mais é do que isso. As formas tradicionais de tratá-lo são a cirurgia, a radioterapia, a quimioterapia. O problema é que elas são extremamente invasivas ao paciente. Por exemplo, se o paciente tiver um tumor no cérebro, cirurgia vai ser complicado. É uma região do corpo que é muito fácil de dar algum problema na hora da cirurgia e o paciente vira óbito. Já, por exemplo, na radioterapia, em que raios vão ser jogados numa certa área do corpo do paciente, esses raios vão matar praticamente todas as células onde eles colidirem. E eles vão matar células cancerosas, porém vão matar células saudáveis também. E isso acaba debilitando muito a saúde do paciente. Já na quimioterapia, onde a pessoa vai ingerir os medicamentos, é a mesma coisa. Também vai matar muitas células sadias e isso debilita monstruosamente o paciente. Então, interessante seria a gente criar novas alternativas, novos tratamentos alternativos. Dois deles são, a imunoterapia e o outro, a terapia gênica. A imunoterapia nada mais é que dar um boost no sistema de defesa do corpo humano, no sistema imunológico. Seria adicionar os anticorpos no corpo do paciente. Então, como ele tem mais anticorpos, ele consegue lidar melhor com a doença. Ele tem mais defesa, digamos assim, no organismo para lutar contra a doença. Já a terapia gênica, que será explicada aqui, um tipo dela, uma ramificação dela é a viroterapia. E é exatamente isso que esse trabalho consiste, é na modelagem da viroterapia, que é um tipo de terapia gênica. Bom, viroterapia, terapia gênica, virogênica, tem a ver com vírus e gene, claro. Mas como é que isso daí está relacionado? Bom, um vírus é pego, um determinado tipo de vírus, tem diversos estudos para diversos tipos de vírus, mas de maneira genérica, assim, um vírus é pego, ele é transformado geneticamente, ou seja, é introduzido um gene nesse vírus, e a gente sabe que os vírus destroem as células do nosso corpo. Porém, com esse gene que a gente adicionou, a gente está meio que... quando eu digo a gente, são cientistas, no caso. Quando o cientista adiciona esse gene no vírus, ele meio que dá uma direção para o vírus. Dessa forma, as células cancerosas apenas elas podem ser mortas. Então o vírus, ao invés de destruir várias células saudáveis e algumas cancerosas, não, ele destrói apenas as cancerosas, ele vai diretamente no foco do problema. Então, depois que o vírus é modificado através do gene, o gene é inserido no corpo humano, o vírus infecta as células cancerosas e começa a se
proliferar e multiplicar dentro dessas células cancerosas até que tem tanto vírus, a carga viral é tão grande dentro da célula que a célula não aguenta e se rompe. Acontece a lise celular. E aí, quando ela se rompe, ela é destruída, então a célula cancerosa é destruída, o que, obviamente, é bom. E, além disso, o vírus que se proliferou lá dentro, ele consegue ir para outras células da vizinhança, formando assim um efeito dominó em que mais e mais e mais células vão ser infectadas e mortas também, todas cancerosas. Bom, mas como esse trabalho é sobre a modelagem do tratamento da viroterapia, é importante conhecer o que é a viroterapia, mas é importante também conhecer o que é o cálculo fracionário. E ele nada mais é do que a generalização do cálculo de ordem inteira que a gente aprende na graduação. Na graduação, a gente aprende, por exemplo, que você pode derivar uma função uma vez, duas, três. O cálculo fracionário diz que a gente pode derivar 0,9 vezes uma função, 1,2 vezes uma função. Isso serve para integrais também, mas a gente vai se atentar aqui a derivadas, que vai ser o nosso caso do modelo. E, bom, graças a esse fato de terem mais derivadas possíveis para uma mesma função, um leque de opções é aberto. Então a gente consegue refinar o nosso modelo variando apenas a ordem de derivação dele. E, claro, como derivadas fracionárias agora existem, né, no cálculo fracionário, as derivadas inteiras continuam existindo. Afinal de contas, o cálculo fracionário é uma generalização do cálculo de ordem inteira. Então, agora tem derivada 0,9. Você pode derivar 0,9 vezes uma função, 1,1 vezes, uma vez, duas vezes. Então, o cálculo fracionário engloba o cálculo de ordem inteira. E justamente esse fato de englobá-lo, da gente conseguir recuperar essas ordens de derivada, recebe o nome de efeito memória. Esse efeito memória é extremamente importante porque na modelagem de sistemas biológicos, porque ele acontece direto, por exemplo, no nosso organismo. Quando o nosso corpo pega uma certa doença que ele demoraria uma semana, 10 dias para se curar, e na segunda vez que a gente pega essa doença, em 1, 2 dias a gente está bem, o que é isso? Efeito memória. O corpo já sabe como lidar com aquele vírus ou com aquela bactéria, ele já produziu os anticorpos necessários, ele já sabe o que fazer, ele tem essa memória, digamos assim. E então isso é um efeito memória que acontece no nosso corpo, e o cálculo fracionário tem esse efeito memória, por isso que o cálculo fracionário é muito importante na modelagem, por exemplo, de sistemas biológicos. E esse efeito só é possível acontecer porque a derivada no cálculo fracionário é um operador não local, significando que, diferentemente do cálculo usual, onde a derivada de uma função aplicada num ponto representa a taxa de variação dela apenas nesse ponto, aqui no cálculo fracionário, a derivada considera não apenas a taxa de variação da função no ponto, mas de todo o histórico de variação da função até chegar nesse ponto. Ela como se ela fizesse uma varredura em toda a função até chegar no ponto. Então, essa varredura, considerar esse histórico de variação, é justamente o que possibilita esse efeito memória, que vai recuperar as ordens de derivadas inteiras, mas além disso, ter outras ordens de derivada, as fracionárias. Esse é o modelo aqui do trabalho, que vai modelar, que vai servir, né, como modelo para o tratamento de viroterapia. Esse D representa uma derivada, o alfa representa a ordem de derivação, que será fracionária. No nosso modelo, ela vai variar de 0 a 1. E esse C significa a derivada no sentido de Caputo. No cálculo fracionário, as derivadas integrais são definidas de várias formas, com várias aplicações diferentes. E para o nosso caso, a derivada definida no sentido de Caputo vai ser a com melhor aplicabilidade, cuja aplicação é melhor, né, no nosso caso. Então, por isso ela será usada. Bom, é interessante notar também que esse modelo está dimensionalizado aqui, porque esses parâmetros M e Xi, que são as constantes, eles consideram muitas coisas. Eles consideram a taxa de reprodução viral, taxa de mortalidade viral, a taxa com que as células cancerosas se rompem devido à lise celular. Então, são muitas considerações, são muitas unidades de medida. Então, se a gente trabalhar de forma dimensional, fica mais fácil para entender e visualizar. Além disso, as nossas variáveis são 3. Afinal de contas, a gente tem 3 equações diferenciais ordinárias não lineares.
Primeira variável, U, representa a população de células tumorais não infectadas pelo vírus, I representa as infectadas e V representa as partículas virais. E, bom, por motivos aqui de tempo, não vai dar muito para explicar, infelizmente, mas foi realizada aqui uma análise de estabilidade, uma simulação numérica via método de Greenwald-Leshnikov, vários métodos foram aplicados e a gente pôde obter esse gráfico aqui, cuja interpretação é muito interessante. O gráfico representa no eixo X o tempo e no eixo Y o mais I. O mais I é a população total de células cancerosas, tanto as infectadas quanto as não infectadas. E uma coisa que foi muito interessante de perceber aqui é que quando a gente deriva uma vez cada uma das funções, alfa igual a 1, né, esse traçado preto no gráfico, dá para perceber que os picos de célula cancerosa vão aumentando com o tempo. Então, ela oscila de forma que ela vai crescendo cada vez mais, vai aumentando o número de células cancerosas. E é claro que num paciente isso pode representar o óbito dele, né? Se subir a partir de determinado ponto, o paciente pode morrer. Porém, e aqui é a beleza do cálculo fracionário, sem alterar nenhum parâmetro. Os parâmetros que foram utilizados estão aí, m e xi valendo meio, que são as constantes, e as condições iniciais, u, 0 e 0 e v0, são essas. Elas não foram alteradas. Mesmo assim, a gente conseguiu alterar as soluções desse modelo, variando apenas o alfa. Alfa valendo 1, 0,9, 0,8 e 0,7. E o que foi possível notar aqui é que quanto menor a ordem de derivação do nosso modelo, menores são esses picos na população cancerosa total desse nosso cenário apresentado. Então, dá para se dizer que houve um amortecimento desses picos, só alterando a ordem de derivação, sem alterar nenhum parâmetro, nenhuma condição inicial, só a ordem de derivação. E, bom, diminuir esses picos de população total das células cancerosas significa dar uma sobrevida ao paciente, ou até mesmo curá-lo. Mas, geralmente, o que acontece nos estudos clínicos, nos casos clínicos, é que geralmente esse câncer só é curado através da viroterapia se ele não for muito agressivo, ou seja, se a taxa de replicação das células em relação à taxa de mortalidade delas não for tão alta, se essa distância, né, se esse gap não for tão grande assim. Então, para um tumor não agressivo, pode ser que a viroterapia cure, mas geralmente para cânceres agressivos a gente vai acabar utilizando algum tratamento convencional, seja ele ou radioterapia, com a viroterapia. E a grande vantagem da viroterapia pode ser observada nesse gráfico, e daí vem a beleza disso, porque com picos cada vez menores da população total cancerosa, a gente consegue causar menos danos à saúde do paciente, é menos sofrido para ele, digamos assim. Então a gente consegue amenizar esse processo que geralmente costuma ser devastador para esses pacientes. Então a viroterapia, que é um dos tipos da terapia gênica, ela consegue dar uma sobrevida ao paciente, ele consegue viver por mais tempo e viver com mais qualidade, com maior qualidade, porque ele não está sendo tão danificado assim pelo próprio tratamento, porque não está sendo só realizado um tratamento tradicional, está sendo utilizado um tratamento tradicional mais a viroterapia. Então esse gráfico, na verdade, assim, dá para fazer diversas interpretações a partir dele. Então as vantagens óbvias aqui da utilização do cálculo fracionário é permitir o refinamento dessas soluções sem que nenhum parâmetro fosse alterado, nenhuma constante, nenhuma condição inicial. E além disso, permitir o amortecimento no crescimento dessas células tumorais, né? Além disso, é possível concluir, através do modelo, o cenário analisado com a ordem de derivação inteira, esse sistema é instável, porque esses picos vão subindo cada vez mais de forma instável. Já para a ordem fracionária, eles vão oscilando de forma decrescente e estável. E, além disso, claro, a conclusão que a viroterapia é uma excelente forma de tratamento, de modo que ela consegue aumentar a sobrevida do paciente e, até mesmo em casos que o câncer não seja agressivo, tratá-lo completamente. Bibliografia aqui, contendo artigos e livros. E é isso.